Vamos iniciar oficialmente. Gente, eu estou olhando para cá porque é o computador e também estou olhando para o celular. Então, assim, calma que a gente vai conseguir fazer direito, tá? Bom, gente, primeiro, para quem não me conhece, né, tem gente nova na sala. Meu nome é Rildo Moraes, eu sou terapeuta, eu sou formado em filosofia, eu sou coach, eu sou instrutor de defesa psicológica e sou, acho que eu já falei, terapeuta. E várias outras coisas, cositas mais. Mas o mais legal não é isso. O mais legal não é os diplomas que eu tenho. O mais legal é a vida que eu levei. Isso é o mais legal, sabe por quê? Porque eu cometi um monte de erros. Como assim, Rita, isso é legal? Bom, isso é ótimo. Para mim, isso não é ruim de tudo. Sabe por quê? Porque na minha vida, é um propósito meu aprender com os erros. Esse é meu propósito. E é isso que eu tenho feito no decorrer da minha vida. Então, quando uma coisa não está bem, às vezes tem um impacto da vida, é ruim, mas depois eu aprendo, eu vou atrás, eu corro atrás de informações, eu vou fazer algum curso, eu vou conversar com alguém, eu vou procurar informações para corrigir aquele erro. Veja, humano como sou, eu cometo meus erros, mas eu busco sempre me aprimorar. Ou seja, o Rildo de hoje não é o mesmo Rildo de alguns dias atrás, de algumas semanas, de alguns anos atrás. Por quê? Porque eu vou aprendendo. Eu não tenho problema nenhum em dizer errei. Eu não tenho problema com isso. Tá? Então, eu aprendo muita coisa graças a isso. Bem, graças também a um senso de realidade que eu tenho que me permite não ficar divagando em coisas muito loucas. Então, sensatez é um ponto muito importante para mim. É um ponto que eu levo muito em conta isso. Ser sensato. Tá? Bem, e eu já cometi vários erros no campo de relacionamentos. Bem-vindo ao planeta Terra, né? Na verdade, se você não teve nenhum problema emocional, talvez você seja uma pessoa muito jovem ainda. Mas se você já passou dos 18 anos, já vai ter vivido isso. O que acontece? O primeiro grande drama que eu tive foi uma questão que eu fui casado e eu não sabia de uma coisa óbvia. Eu não sabia fazer sexo. A maioria não sabe. Mas eu fui atrás, né? Eu aprendi a fazer Tantra e hoje dou um curso de Tantra. Que legal! Eu não só me corrigi, como ajudo outras pessoas a se corrigirem também. Eu dou um curso de Tantra online extremamente funcional. Ah, mas curso de Tantra online? Claro, você não precisa ver ninguém pelado. Dá para fazer muita coisa sozinho. Dá. Até massagem você vai aprender. Bem, mas um segundo erro que eu cometi foi o seguinte. Vamos ver se você já viu algo parecido. Gostei muito de uma pessoa, poxa, eu gostava pra caramba dessa pessoa. E a gente cheio de atritos. Mas eu gostava dela e ela gostava de mim. Bom, não deu certo a relação. Foi com o coração sangrando. Tá, eu tô exagerando. Mas sim, fiquei mal pra caramba. Mas eu saí da relação. Por quê? Porque estava inviável. O custo-benefício estava inviável. Eu tinha um custo tão alto para estar naquela relação, um custo emocional tão alto, e o retorno já não estava valendo a pena. Então eu fui percebendo uma coisa: só amor não resolve. Só amor não resolve. Amor é fantástico. O amor vai unir duas pessoas. Mas o convívio do dia a dia não é feito só na base do amor. Não é feito só na base do amor, gente. Tá? Por incrível que pareça. O amor, ele é importantíssimo. Mas só o amor não dá. Se só o amor resolvesse, seria uma maravilha. Ah, eu amo fulano, fulano me ama, pronto. Mas não é assim que funciona. E acreditem, eu demorei para entender isso. Na minha inocência, eu tinha aprendido muitas coisas com os filmes de Hollywood. No filme de Hollywood, a pessoa vai atrás da outra, suporta qualquer coisa. Eu vi um filme em que o cara se separa da mulher, a mulher se muda para a Índia e não fala onde que ela está. Tudo bem, a Índia é um país pequenininho, não deve ter nem 500 pessoas lá. Ele foi lá e achou ela. Mundo real. Se a mulher vai para outra cidade, eu já nem vou mais atrás. O mundo real é assim.
a gente tem que tirar essa visão que uma das aulas, esse curso são 5 aulas, uma das aulas é própria sobre ilusões. Por que a gente cria tantas fantasias e sofremos e cobramos do outro? Ilusões. A gente vai ter uma aula sobre isso. Mas nos filmes tudo funciona e tudo acaba num final feliz. O mundo real não é assim. Um monte de gente de coração machucado. Um monte de gente. Ó, põe a mão no coração. Põe a mão no seu coração. Vê se tá bem seu coração. Tá bem seu coração? Tá batendo? Tá batendo ou tá apanhando? Tem hora que o coração bate, tem hora que ele apanha. Por quê? Porque o ser humano é um ser muito oscilante. Ora estamos bem, horas não estamos tão bem assim. Então vamos ver hoje um pouco sobre isso. Por que há essas... aliás, hoje vamos ter que começar do básico, para chegarmos ao acabamento final e legal. Nós vamos começar do básico. O básico é o seguinte, né? Nós vamos começar a falar de comunicação. Ora, se esse curso é de comunicação e relacionamento, nós temos que começar entendendo as premissas que norteiam a comunicação. O que é a comunicação? Como que a comunicação funciona? Então, comunicação é uma ação em comum, é uma ação junta, que se faz com trocas de mensagens verbais ou não verbais. Tá? Então, comunicação é isso. É uma ação em comum, né? Onde, no mínimo, 2 pessoas... pode ser uma só. Tá? A pessoa pode falar sozinha? Pode. Pode falar para autoanálise, não andando na rua que nem uma louca falando sozinha. Tá? Mas a comunicação, de uma forma assim, didática, é a interação de 2 pessoas. Né? É uma interação de 2 pessoas. Então, bacana, né? Isso é comunicação. Comunicação é um processo da minha mente para a sua mente. Eu falo e você tenta entender o que eu estou falando. Eu tento ser o mais claro, para facilitar ao máximo a comunicação. Isso é comunicação. Não confunda comunicação com comunhão. Comunhão é do meu coração para o seu coração. Sabe aquele casal que ninguém fala nada e um já entendeu o outro? Isso é comunhão. Isso é um nível sofisticado de comunicação. Requer tempo, requer entrega, requer uma certa fusão dos dois. Tá? Isso é um nível muito interessante de comunicação. Se chama comunhão, do meu coração para o seu coração. Mas vamos deixar a comunhão de lado, porque estamos começando do básico. Então, comunicação. Como que funciona a comunicação? 2 pessoas. Uma fala e a outra ouve, certo? Errado, as pessoas não ouvem. Você está falando, a outra pessoa já está falando também. Você não consegue concluir uma frase porque o outro está falando também. Você começa uma frase, a pessoa pega uma ideia da frase e começa a falar. Ué. Ou pior, você está falando que a pessoa está no celular. Não. Comunicação requer que uma pessoa fale e a outra ouça. Aí depois, quando o fulano coloca o ponto final, eu começo a falar. Mas ele tem que colocar o ponto final. Entende? Então, muitas vezes, a comunicação dentro de casa não é funcional porque nós não cumprimos a regra básica da comunicação. Ouvir. Não é só falar, é ouvir. Né? Eu dei um curso chamado Escutatória, para técnicas para escutar o outro. Por quê? Porque as pessoas só querem... Eu dou o curso de oratória. Todo mundo quer fazer o curso de oratória. Não, gente, vamos fazer de escutatória, é super legal. Quem fez, gostou bastante. Tá? Então, falar e ouvir são procedimentos usuais numa boa comunicação. Então, deixa o fulano acabar de falar. No decorrer do curso, eu vou mostrar por que as pessoas se degladiam, não deixam o outro falar, porque as pessoas não conversam, elas se acusam. E quando uma pessoa se sente atacada, o que ela faz? Retribui o ataque. Ou chora, né? Dependendo do caso, mas eu vou explicar por que isso acontece. Mas falar e ouvir é uma coisa muito bacana. Aí tem gente que diz, Rildo, eu falo, mas fulano não me entende. Às vezes você comete um erro, que é o tom de voz que você está usando. O tom de voz que você está usando, às vezes, é inadequado. Tá? É inadequado o seu tom de voz. Você tem que prestar atenção nisso.
Você tem que prestar atenção nisso. Tá? Se você está conseguindo realmente falar com a pessoa. Se você está realmente se comunicando com ela. Porque, às vezes, a pessoa fala, mas não está se comunicando. Não está se comunicando. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, outro ponto crucial na comunicação não é apenas o que você fala, é como você fala. Olha só. Eu chego para uma menina, você, menina bonita. Não, você mesmo, você que é uma moça bonita. Eu falo assim, você é muito bonita. Você gostou? O tom não está adequado. Aí, quando o tom não está adequado, a comunicação fica esquisita. Eu digo, você fala assim, Ria, você pode fazer tal coisa? Eu falo, posso fazer tal coisa. Posso fazer tal coisa. Será que eu vou fazer? O tom não está condizente. Então, muitas vezes as pessoas pecam ironia na fala. Pessoa irônica com outra. Pode deixar, eu faço tudo o que você pede. Não é legal. Então, anota aí, não ser irônico. Uma boa comunicação não se pauta na ironia, se pauta na clareza, tá? Então, as pessoas pecam muito porque usam um tom de voz inadequado, que é um tom de voz que não é propício à mensagem que você quer passar. Às vezes a pessoa até está sendo correta, mas o tom não está ajudando. Aí a outra pessoa fica confusa e briga. Uma pessoa diz assim, eu amo muito você. Nossa, como eu amo você. Isso é real? Tá? Então as pessoas pecam nisso. Outra coisa que as pessoas pecam muito, gente, é quando... Como é que eu vou dizer? Tá. É a expressão corporal, né? Você fala uma coisa, mas seu corpo está dizendo outra. Por exemplo, a tua namorada, o teu marido faz um bolo, você vai comer o bolo. Nossa, que delícia que tá esse bolo. Não, claro que não tá uma delícia. O corpo não tá dizendo isso. Isso é muito legal. O pessoal que fez o curso de Tantra começa a fazer leituras na cama, o que é muito importante. O pessoal vai pra cama, não faz leitura nenhuma do outro. Faz besteira. Vai fazer besteira porque você não tá entendendo os sinais que o outro tá dando. Às vezes o outro não quer, não quer. O corpo tem que, né, vai expressando isso. Então, quando a leitura corporal não ajuda, a comunicação fica ruim. Tá? Então, a pessoa fala assim, eu vou fazer isso sim. Ó, se ela cruzou o braço na hora de falar, não, se ela já está com o braço cruzado é uma coisa, né? Mas se ela cruzou o braço na hora de responder a sua pergunta, é um mau sinal. É um mau sinal. Então a gente tem que ler. Aí fica confuso a comunicação, porque o mais comum é a pessoa fala uma coisa, o corpo vai falando outra, os gestos vão falando outro. E o que é pior, a atitude fala diferente. A pessoa diz, bem, eu te amo. Sim, mas na prática, o que significa isso? Pô, não traz uma flor para a mulher não faz um agrado no sujeito. E que esse eu te amo é o quê? Então não adianta você falar uma coisa, mas suas atitudes falam o contrário. É por isso que muitos casais gostam do outro, mas não conseguem se ajustar. A comunicação é ruim. Aliás, as pessoas se comunicam de forma muito, muito ruim. Depois que você começa a aprender um pouco, você fala, gente, facilita, meu bem. Facilita. As pessoas se complicam demais. Tá? Eu vou falar mais disso nas próximas aulas. Tá? Tem gente que é especialista em se confundir o outro. Tá? Então, gente, a comunicação, ela tem o intuito de repassar uma ideia, um conceito, ou até mesmo de fazer uma pergunta. Mas se você não está sabendo fazer isso direito, você confunde outra pessoa. Você começa a dar sinais ambíguos. Sinais ambíguos, tem mulheres que são muito boas nisso, né? Ela dá toda a impressão que ela tá vindo do cara. O cara chega junto, não, você entendeu errado. Mas seus sinais são muito ambíguos, tá? Ela fica toda sensual pro sujeito. Aí o sujeito chega perto, não, você entendeu errado. Não é que ele entendeu errado, é que você se expressou de forma muito ruim. Muito ruim. Eu lembro de uma amiga minha que dizia o seguinte, Rido, todo mundo acha
que eu tô dando em cima da pessoa. Eu falei, ainda bem que você falou isso, porque eu achei até que você estava dando em cima de mim também. Por quê? Porque a abordagem dela. A abordagem dela. Então, ela tinha uma abordagem muito amiguinha, muito carinhosa, muito meiga. Não ficava muito claro a linha que separa a amizade de uma relação a mais. Ela não conseguia separar isso, tá? Então, quando nós não nos comunicamos direito, como que a gente vai passar uma ideia para outra pessoa? Como que é possível expressar realmente suas dores ou insatisfação no relacionamento se você não consegue falar isso? As pessoas não falam, elas gritam. Aí começam os problemas, né? Aí, inevitavelmente, teremos problemas. Então, gente, comunicação é isso. É essa troca de conhecimento, de informação, mas ele tem um modelo. Ah, você não sabe? Tem. Comunicação não é sair falando. Tem gente que fala assim, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Não, meu bem, você é uma menina muito falante. Aliás, você está insuportável, inclusive. Tem gente que fala pelos cotovelos e acha que são comunicativas. Não. A comunicação é uma habilidade que tem que ser desenvolvida. Principalmente requer clareza. Tá? Seja claro o que você está querendo. A pessoa fala, não dá para entender o que a pessoa está querendo. Chora, lamenta, reclama. Tá, mas o que você está querendo, meu bem? Olha, eu vou contar uma coisa, vou confessar uma coisa para vocês, mulheres. Homens, me perdoem, mas eu tenho que contar isso. É uma fraqueza nossa, mas vou contar isso para mulheres. Mulheres, entenda uma coisa: homens não leem pensamento. Não lê. Então, se você não falar, ele não sabe. Fala. Pelo amor de Deus, fala. Agora, você está vendo? O casal gosta um do outro, mas não consegue se comunicar. Aí teremos vários problemas. Então, a comunicação tem alguns detalhezinhos que você tem que levar em conta. Saber falar, saber ouvir, o tom de voz adequado, a forma como você fala tem um impacto muito grande na emoção do outro. A forma como você fala tem um impacto na emoção do outro. Você quer ver uma coisa? Eu tava com uma amiga e fui encontrar um amigo meu que há muito tempo eu não via. Quando eu vi, a gente se abraçou, aí ele deu um murro no meu peito. E aí, seu viadinho, como é que você tá? E aí, seu viadinho, como é que você tá? Olha o termo que ele usou. Aí eu ri, eu dei um murro nele também. Falei, seu safado, eu tô bem, e você, seu... Aí começamos. Aí ele olhou e falou assim, ele é seu amigo? Eu falei, um grande amigo meu. Eu falei, mas você xingou ele xingou você. Não, mas é o tom de voz. É o tom de voz. Então, entenda uma coisa, o tom de voz é muito importante. Se eu falo para a mulher, eu adoro você, eu adoro te beijar, adoro olhar para você, adoro seus cabelos, é diferente. Agora, eu adoro tudo em você, você é uma mulher assim, demais. O tom de voz não ajudou. A pessoa quer falar uma coisa séria, no tom de voz errada. Tem gente que fica fazendo piadinha demais na hora que não convém. Portanto, não se comunica. Tá? Então, esses são alguns conceitos sobre comunicação. Agora vamos, como o curso é de comunicação e relacionamento, vamos aos relacionamentos. A palavra relação, que vai dar origem ao relacionamento, é uma palavra que vem do latim que significa aquilo que você leva junto com você. Olha que legal! Relação é aquilo que você leva junto. A minha mochila, eu levo junto. É uma relação que eu tenho com ela. Na verdade, você tem relação com um monte de coisa, né? Você tem relação com a pessoa que você ama, né? Seu marido, sua namorada, seu pai, seu filho. Você tem relação com eles, tá? Agora, você tem relação com outras coisas que, às vezes, começam a competir no relacionamento. Eu amo muito a minha mulher. Mas eu sou doido por videogame. Né? Então, e aí? Eu amo muito meu namorado. Mas eu amo demais as minhas amigas. Tá, e aí? Como é que fica? Como é que fica esse jogo? Você consegue conduzir ele corretamente? A maioria não consegue. Né? A maioria, gente, ele tem um problema sério, porque a pessoa sai de casa para um relacionamento, um casamento, né? Sai de casa para um casamento, mas continua sendo filhinho da mamãe. Ele não consegue criar uma família. E família não quer dizer ter filho, não, gente. Família é o homem, a mulher já é uma família.
Ele não consegue ter uma família porque ele ainda é o filhinho da mamãe. A menininha é a princesinha do papai. Como que ela vai ser uma esposa se ela é uma princesinha do papai? As pessoas não conseguem cortar. Tem que cortar. É difícil? É, pode ser difícil. Para muita gente é difícil. Mas se você não cortar, não vai funcionar simplesmente. Tá? Então, é muito importante você entender isso. Um relacionamento, né? Um homem e uma mulher mantém uma relação real quando as outras relações estão no nível abaixo. Se a minha relação com meus amigos é mais importante que a minha relação com a minha namorada, é claro que não vai funcionar. Todo mundo sabe disso. O quê? Você não sabia? Ih, então já fez besteira. Vai perder uma pessoa incrível. Vai perder uma pessoa incrível se você não aprender isso. Tá? Então, homem e mulher, quando eles saem de casa para ter uma relação real, eles têm que sair de casa. Né? Agora, minha esposa, ou meu marido, eles são mais importantes que meu... Não é que é mais importante que meu pai e minha mãe, é que agora, no momento que eu estou vivendo, a minha atenção é para eles. Eu não posso ficar toda hora na mamãe e no papai se eu tenho uma pessoa do meu lado. Família é isso. Né? Quem gosta da Bíblia vai lembrar que tem um trecho que fala disso. Olha, o homem deve sair da casa dos seus pais para criar uma nova família. É, uma nova família. Ah, mas você não consegue criar uma nova, porque você está preso na antiga. Eu sei que tem pai e mãe que não quer isso também. Complica, né? Tá. Mas você tem que estar atento a isso. Você quer criar uma nova relação, uma relação real? Você tem que lembrar o seguinte: relação é aquilo que você leva junto. Tem gente que leva muita coisa para o casamento ou para o namoro. É inevitável que você vai levar seu passado. Não tem como se livrar disso. A questão é, você consegue gerenciar esse passado nessa relação? Se eu vim de uma relação muito ruim, uma mulher me traiu, ou sei lá o que aconteceu, eu apanhava, qual que é a tendência? Entrar numa relação machucado, fica morrendo de medo. Fica morrendo de medo. Se eu tenho medo, eu não me entrego. Se não me entrego, eu não vou criar efetivamente um relacionamento. Então, o seu passado pode estar afetando sua relação. Isso é muito comum, né? Eu sou terapeuta. O que eu vejo de histórias que tinha tudo para dar certo, mas o passado da pessoa foi envolvendo ela de um jeito, aí ela rompeu a relação, aí ela me procura. Ah, mas agora já feriu demais a outra pessoa. Você tem que resolver, gente. Às vezes, o mal-estar na relação tem muito a ver com o passado. Aí fica péssimo isso. Fica péssimo. Então você tem relação com o passado. Você tem relação com a pessoa que você ama, você tem relação com o passado. E você tem uma relação com os seus projetos, com os seus sonhos. Aí é um outro detalhe numa relação. Eu costumo dizer que toda relação tem 3 pessoas. Não, calma, vai, não fica preocupado, não vou contar nada a seu respeito, não. O que é? Não vou contar, não, pode deixar. Estou dizendo outra coisa. Toda relação tem 3 pessoas. Eu, você e nós. Se nós não é a pessoa mais importante da relação, não tem relação. Eu sei que você tem que guardar a sua individualidade. Mas se não existe um nós na relação, que futuro existe para esse casal? Estamos numa época de tanto egoísmo. É cada um por si. A pessoa está numa relação, mas é cada um por si. Aí ninguém sabe por que a relação não funciona. Não, mas eu gosto dele. Você gosta o quê? Se você só sabe olhar para o seu umbigo. Que preocupação você tem com o bem-estar da relação? Eu costumo pensar o seguinte: quando eu vou tomar uma decisão, eu penso, o que é melhor para nós? Não é o que é melhor para mim, nem o que é melhor para você. O que é melhor para nós? Essa tem que ser a ideia. Tá? Tá certo? Então, num relacionamento, você tem que projetar o futuro também. Então, tem a pessoa amada, tem o passado de cada um, e ninguém sabe o passado de ninguém, até casar com a pessoa. E existe o futuro, mas o futuro é uma criação nossa, meu e seu. Nós vamos fazer o que nessas férias? Ah, eu quero tanto visitar minha mãe. Aí eu disse, não, vamos visitar sua mãe, faz tempo que você não vai lá. Minha mãe mora aqui, eu vejo ela toda hora. Vamos visitar sua mãe. Olha que legal, que companheirismo. Então, gente, esses são os pontos de um relacionamento.
Você está vendo? Eu estou passando para vocês aqui alguns conceitos de comunicação e relacionamento, porque o curso é sobre isso. Se você não entendeu esses itens que eu citei agora, vai ter que entender, porque senão não vai avançar, tá certo? Bom, existem outras questões também, né, que é o seguinte, tá? Existe um ponto crucial que a gente vai tratar, né, que é o objetivo do curso. São os atritos. Por que duas pessoas que se amam ficam se debatendo? Pois é, eu vou contar para vocês. O item 1 é o seguinte, sabe por que a gente briga? Porque a pessoa, nós, cada indivíduo, já é conflituoso por natureza. Nós brigamos conosco mesmo. Tem horas que nem eu me suporto, imagina a outra pessoa. Somos pessoas difíceis. Porque queremos que do nosso jeito, porque nós somos educados de um jeito e a outra pessoa de outro jeito. Porque nós recebemos alguns cuidados da nossa mãe que a gente acha que a mulher devia ter conosco, ou o contrário, né? A mulher em relação ao pai, ao marido. Tudo isso é complicando. E outra coisa que gera muito estresse, as pessoas mudam no decorrer da relação. Claro, uma pessoa casada há 20 anos não é mais a mesma pessoa de 20 anos atrás. O casamento, as responsabilidades, os prazeres, as alegrias, as dores vão moldando a pessoa. Então, com o tempo, as pessoas vão mudar. E às vezes a pessoa não consegue lidar com isso. Ah, mas quando eu casei com ele, ele nem gostava de futebol, agora ele gosta. Mudou. As pessoas mudam. E temos que saber lidar com isso. Tá? Outra, com o convívio vem à tona coisa que a gente nem imaginava. Gente, quando a gente se envolve com alguém, você não tem ideia de quem é esse alguém realmente. Tá? Ah, você conhece a pessoa, puxa, menina bonita, simpática, agradável, vamos sair, vamos. No decorrer de todo o relacionamento, o que a gente faz? E é muito natural. A gente tenta dar o nosso melhor. Tá? Tem gente que já de cara já mostra que é uma pessoa chata e difícil. Bacana, então você já vai cortando ela. Tá? Outras pessoas não, são bacanas, mas no decorrer da relação, você começa a ver que não era daquele jeito. Gera estresse, gera atrito. E outra coisa que gera um atrito incrível nas pessoas é quando um dos dois, apenas um, amadurece e o outro não. O outro continua uma criança, uma menina chata, uma menina perturbada, um cara assim, extremamente irresponsável, não amadureceu. Tá? Não amadureceu. Tá, mas calma. Tudo isso que eu estou falando dá para mudar. Claro que dá para mudar. Nós somos seres em construção. Então, segura as pontas aí. Gente, essa era a visão geral nessa aula aqui. Não dá para entrar na aula profundamente, mas, sinceramente, se isso que eu falei para você não anotou nada, ué, sério? Até eu que estou fazendo, isso aqui é muito interessante. Então, gente, uma sugestão para casais. Revejam suas próprias dores e seus dramas e perceba, isso está impactando como a relação? Como que está impactando a relação? Quais são os seus medos, seus dramas que estão impactando a relação? Quais são? Tá? E outra, essa é uma missão muito legal. Você pode até perguntar para outra pessoa, vem cá, quais são os meus comportamentos que te perturbam? Porque são coisas que eu carrego. São minhas relações do passado. E também, presta atenção, você se comunica bem? Você usa o tom certo? Tem gente que vai pedir uma coisa para estar brigando com o outro, aí fica difícil. Toda hora para estar brigando. Tom errado. Tom extremamente inadequado. Tá certo? Bom, meus queridos, é um curso rápido, né? Vamos facilitar por aqui. Vamos parar. Mas eu quero que você entenda o seguinte: amanhã tem aula. E amanhã nós vamos responder a seguinte pergunta. Olha que legal. Por que é raro as pessoas discutirem o que deve realmente ser discutido? As pessoas não discutem o problema em si, discutem várias coisas ao redor do problema, mas não discutem o problema. Aí o que acontece? Não resolvem o problema. Aí, de tanto falar, se cansa e ninguém fala mais nada. Aí o que a gente faz? Põe debaixo do tapete e deixa. Só que uma hora aquilo vai vir à tona. Pior do que ele estava no começo. E é isso que a gente vai tratar na próxima aula. Por que temos dificuldade em tratar da questão real, o problema real, tá certo? Então, meus queridos,
nós vamos encerrar por aqui. Ah, e das perguntas, vamos ter que fazer por WhatsApp. Por quê? Porque, na minha experiência, a última vez, as aulas não tinham mais fim. Então, minha proposta é, você assiste a aula, você estava com o caderno, você fez as anotações, manda uma mensagem para mim, ou no WhatsApp, ou no direct, tá bom? Então, meus queridos, eu quero agradecer muito vocês pela confiança e pela boa vontade em estar aqui presente, tá bom? Muitíssimo obrigado a todos. Tenham uma noite de paz, que descansem profundamente. E amanhã que seja um dia mais glorioso ainda. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.